Seja muito bem-vinda ao nosso Wellness Talks. Thank E nós vamos conversar um pouquinho hoje. Mas de saúde, está tudo bem? Graças a Deus. Controlada? Super, super, super. Ok. Eu já tive uma vez a oportunidade de conversar com a Cleide naquilo que era relativo a consultas de psicologia, atendimento. Primeiro como moçambicanos, não é? E depois como profissionais, em algum momento, nós temos aquela questão de psicólogo é uma fraqueza. Eu tenho que ir lá contar os meus problemas, por que eu tenho que fazer isso? Mas a Cleide foi alguém que, de forma tão simples e muito aberta, comentou que eu senti esta necessidade. Então eu gostaria que a Cleide partilhasse um pouquinho daquela que é a sua experiência como profissional, como psicólogo e que impacto é que isso teve na sua vida. Em algum momento nós passamos, quer dizer, ao longo do tempo nós vamos passando por algumas fases da nossa vida. E nessas fases existem alguns pontos, algumas situações em que fica um bocadinho difícil de nós lidarmos, seja emocionalmente, seja mentalmente. E eu descobri que para eu continuar sã, eu deveria pedir ajuda. Que eu deveria, para eu ter, como eu posso dizer, alguém que me vai puxar, alguém que me vai ajudar. Eu tenho que me colocar lá disposta a receber ajuda. E foi em passar em uma dessas fases da minha vida que eu decidi que era hora de procurar ajuda psicológica. E também tem outro ponto importante, que nós muitas das vezes temos sintomas físicos quando ficamos doentes, quando temos gripe, por exemplo. Sim. Tem a dor da cabeça, tem a febre, tem alguns sintomas que vão se manifestando no nosso corpo para mostrar que está a vir aí uma doença. Sim. Com a nossa mente é a mesma coisa. Em algum momento nós começamos a sentir alguma ansiedade fora do normal, começamos a sentir algumas inseguranças, algum medo sem fundamento. E são esses sintomas que acabam nos despertando também para solicitar ajuda, para tratar da nossa mente. Do mesmo jeito que nós cuidamos do nosso corpo e vamos a um médico quando o nosso corpo não está bem, nós também temos que fazer isso com a nossa mente. Em conversa, a Cleide disse que um dos períodos mais críticos foi a gestação, foi no pós-parto e que sentiu maior necessidade de ter este acompanhamento. Quando é que deu realmente esse clique? Porque sabemos que a gestação em si já é um carnaval, eu gosto de dizer assim, já é um carnaval. Sim. Mas como é que a Cleide conseguiu perceber que isto é mais do que sintomas apenas da gestação? That's a good question. E o que me deu um clique é quando eu senti um peso além daquilo que eu conseguia carregar. Ok. Porque temos o lado maternal, quer dizer, antes não tinha bebê, agora tem um bebê que requer cuidados adicionais e como mãe e trabalhadora, tem aquela questão de tu estás a sair de casa para trabalhar e estás a deixar um bebê recém-nascido aos cuidados de outra pessoa e às vezes algumas gera aquela culpa, aquela ansiedade, aquela culpa dentro de ti. E outra coisa que eu percebi também é que para eu cuidar bem do meu bebê, da minha família, eu tenho que estar bem primeiro. A minha mente tem que estar bem primeiro. E um dos pontos delicados, voltando para o bebê, muitas das vezes, principalmente nos primeiros meses, nós não dormimos, as mães não dormem. A criança tem um fuso horário trocado e tudo mais, mas quando tu vens para o trabalho, ninguém quer saber se tu dormiste ou não dormiste. Tens que estar lá e tens que performar. E este não dormir, de alguma forma, nos subcarrega, tanto mentalmente, tanto fisicamente. E foram esses alguns dos sintomas que eu fui percebendo que não, isto aqui está a ir um bocadinho além, este peso está a ir um pouco além daquilo que eu consigo carregar e eu preciso de ajuda. E foi nesta perspectiva que eu realmente fui continuar
este processo de ajuda mental, psicológica, eu fui continuar com as consultas, porque eu primeiro tenho que estar bem para conseguir cuidar bem do meu trabalho, conseguir cuidar bem da minha família, da minha bebê e assim em diante. Ok. A Cleide esteve a falar aqui sobre medo, ansiedade nessa fase, sentimento de culpa, ai minha filha vai ficar. Então, se a Cleide pudesse voltar hoje, né? Alguns anitos, o que a Cleide diria para a Cleide daquela fase ou daquela época? Com certeza eu diria a ela que vai ficar tudo bem, que é uma fase e que tu podes pedir ajuda, tu deves pedir ajuda. Não é pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de força. E só os fortes realmente pedem ajuda. Eu gosto disso, só os fortes realmente pedem ajuda. Sabemos que no ambiente corporativo, obviamente, existem algumas pessoas ou alguns colegas, colaboradores que em algum momento sofrem em silêncio por vários aspectos. Podem ser questões técnicas e questões emocionais também. O que a Cleide diria, de acordo com aquela que é a sua experiência, né? Que eu ouvi isso uma vez da Cleide dizer, em nenhum momento eu fiquei calada. Então, o que a Cleide diria para esses colegas que muitas vezes optam por, you know what, deixa-me cortar, deixa-me ficar e fica para a próxima, se calhar numa outra oportunidade, e assim vão acumulando um monte de coisas. Então, qual é que seria a aproximação, não é? A forma de conversar e dizer, não é bem assim que as coisas funcionam? Eu acho que para este colega, eu diria a mesma coisa que eu disse para mim mesmo há algum tempo atrás, que nós não precisamos ser fortes a todo momento, nós não precisamos estar a todo momento a engolir sapos, e nós não precisamos de vestir a capa de super mulher ou super homem, porque nós não somos. E há um ponto muito importante nisto, que é a questão da vulnerabilidade. E nós encontramos força na nossa vulnerabilidade. Eu aconselharia este colega a encontrar um lugar seguro, encontrar alguém seguro, que ele possa expor esta vulnerabilidade, que ele possa expor esta fraqueza. E muitas das vezes, Érica, tu vais perceber que nós encontramos a resposta de certas situações dentro de nós mesmos. E a dificuldade que nós temos é de expor esta situação, porque muitas das vezes quando nós falamos abertamente daquilo que nós estamos a sentir, daquilo que nós estamos a pensar, enquanto nós vamos falando, nós vamos conversando, a solução aparece. Enquanto que se nós olharmos para dentro, se nós nos fecharmos e olharmos somente para nós, para aquilo que nós estamos a sentir, vamos nos afundando nos nossos próprios sentimentos, na nossa própria confusão. E com isso não há nenhuma resposta, não há nenhuma solução. Então eu realmente iria aconselhar este colega a procurar um lugar seguro, a procurar alguém que ouça e que o possa ajudar a passar por este momento, com certeza. Mas quanto é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Muitas vezes é que fica perdido e acabamos perdendo a razão, nos afundando e por aí vai. Não sei se a Cleide teria alguma coisa a dizer aos colegas relativamente a como é que eu posso expor. Primeiramente é sobre o lugar seguro para expor. E é quem expor. Quando tu decides expor um assunto, esta pessoa está capacitada para te ajudar. Yes. Ela pode fazer alguma diferença. Tu não vais reclamar de um problema mecânico com um médico. Ok? Tens que ir para alguém que sabe que realmente vai ter alguma ação que vai poder te ajudar em relação ao assunto que tu estás a expor. Okay? Este é o primeiro passo. Segundo, esta pessoa que tu estás a expor é confiável. Tu confias nessa pessoa. Sabes que essa pessoa vai ser profissional, vai olhar para a situação que tu estás a expor de forma confidencial e que tu realmente te sentes segura com ela.
Este também é um aspecto a ter em causa. Então, eu aconselharia mesmo ao colega a procurar estes pontos, um lugar seguro e conversar com alguém que saiba que pode ter uma ação ou que pelo menos lhe possa direcionar. Wow, thank you. Eu agradeço a oportunidade.